Aí, sejam todos bem-vindos ao nosso treinamento de produtos. Segunda-feira, dia 6 de abril. Meu Deus, como voa, né? Eu estou vendo algumas telas, estou vendo quem está conectado na tela ligada, o Felipe, o Francisco, a Luciana, a Jussara, a Iseude, a Valdeci. Vocês que estão com as telas ligadas, de vez em quando eu vou perguntar assim, ó, meu áudio está funcionando, está tudo ok? E mesmo que eu não perguntar, de vez em quando, isso aí, Zeldinha, vocês dão um ok, que aí eu sei que o ok é porque vocês estão me ouvindo legível. Se acontecer em algum momento, vocês já me dão um help para a gente poder dar uma parada e voltar à nossa aula. Combinado? Mas eu quero dar boas-vindas a todos. Nós estamos com 34 conexões, vai chegar mais gente. Vamos passar alguns recados rapidinho. Porque essa semana a gente não teve action, né? A gente já está aí, a gente teve uma semana corrida semana passada, que foi fechamento do mês de março, e a gente já começou a abril aí em 6 dias que voaram, porque amanhã já é dia 7 de abril. Isso significa que a gente tem mais 3 semanas apenas no mês de abril e muitas coisas vão acontecer, tá certo? Então, quais são os recados? Então, ó, anunciando aqui, não vai dar para você ver, mas eu vou falar e depois eu posto nos grupos, tá bem? Para quem não sabe, a campanha de cadastro iniciante de R$ 100 apenas de investimento continua, porém, não é com 50%, é com 30% iniciante. Então, o que, que a gente fala para a pessoa, para o convidado? Que para fazer um cadastro, fazer ativação e ter o direito de recompras com 50% no mês de abril, esse é o segundo recado, que continua valendo os 50% nas recompras para todos nós, tá certo? Então, no iniciante, ele vai escolher acima de R$ 150 em produtos, vai ganhar 30% de desconto e vai investir R$ 100. Ou seja, vai investir 100, mas vai levar 150, 145. Mas a gente não precisa limitar esse novo empreendedor. Por quê? Porque a gente não quer que ele use apenas um chá e uma ativa a mais. A gente quer que ele use clorela, a gente quer que ele use a colágeno para as articulações, a gente quer que ele conheça a linha capilar Renover. Então, esse novo convidado, vocês ofereçam a entrada num investimento de R$ 100, que ela já vai ter 30%, mas de imediato já pode recomprar com metade do preço. Ou seja, levando ainda a informação de que esse novo empreendedor, se você está aqui na tela, na aula com a gente, você foi convidado, você está convidado também a já fazer recompras no ato imediato do cadastro, com metade do preço. Se a pessoa, por exemplo, ela escolher R$ 1.000, ou cada um de nós aqui, escolher R$ 1.000 em produtos, nós vamos investir apenas metade, R$ 500. E ainda vamos ganhar o recebimento da nossa mercadoria em casa, pago pela Acnos, tá certo? Isso para o novo empreendedor, depois que ele tiver ativado com R$ 100, e para todos nós, continuando a valer ainda no mês de abril essa oportunidade. Outra coisa que eu ia passar para vocês na tela, que eu vou postar nos grupos, são combos em promoção. Aí já teve gente hoje no privado que falou assim para mim, Renata, essa semana não tem combos promocionais, acabou um maravilhoso combo ontem, né? Tem sim, tá? Tem um combo e chama, ó, ele tá aqui, mas eu vou pôr nos grupos, tá bem? E quem não é da minha equipe, que tá em outros grupos, pede para o seu patrocinador, porque são combos fixos que o mês passado a Acmos fez para ser contínuo esses combos. Então, são combos com desconto extra, além dos 50%, produtos de alto giro de vendas, e que a gente pode comprar ele em qualquer época do mês, tá? Principalmente ainda essa semana, que a gente pode trabalhar em cima desses combos. Então, tem um combo que chama Energia e Performance.
tá super ligado à nossa aula de hoje, tá? Porque aí são para pessoas que vão fazer mais atividade física, querem um resultado na performance, nos exercícios. E esse combo, ó, vocês vão ver nos grupos, mas ele é composto de um bracelete para dar energia, o reidrata para repor o soro, o suor perdido, os minerais do corpo, o Pro Energy, que a gente não vai falar dele hoje, mas o Pro Energy, ele é um termogênico muito bom para gordura abdominal e celulite. Tem também o protetor solar e o Dr. Fit. Afinal, se fez uma corrida ou pegou pesado na academia, vai ter dores. Então, esse combo vai estar lá em oferta com mais de 100% de lucro nos grupos de WhatsApp. Outro combo é o combo longevidade. Ó, tá? Esse combo longevidade já traz o assunto, né? Promover para nós mais saúde, mais anos, mais qualidade de vida. Ele é composto do Dayflex. Então, se você pensa assim, ah, acabou minha oportunidade de comprar Dayflex. Não, tá aqui no combo longevidade. Dayflex, Magno Power, Super B12 e coenzima Q10, tá certo? Ele também está com mais de 100% de lucro, 111%. Então, olhem lá no grupo que a hora que acabar eu já mando. Outro combo que tem também fixo, ele chama Essencial Mulher. Olha aqui, ó. Ele foi em homenagem mês passado para nós mulheres e ele ficou fixo no escritório virtual. Ou seja, ele tem o Pro Woman, que é a vitamina da mulher, o ômega 3 específico para trabalhar os nossos hormônios, né? O fortalecimento do nosso sistema imunológico. Ele contém o Yong, nosso colágeno hidrolisado Verisol, para cabelo, pele e unha. E ele contém o colágeno das articulações. Olha o Dayflex aí de novo, tá bem? Então, ó, tem dois combos que o Dayflex ele está, tá? É muito legal isso, porque a Acnos, em vez de fazer como outras empresas, promoções de produtos de refúgio, como diz uma empreendedora minha, Isadora, se ela estiver aí, não, a Acnos faz promoção de produtos de alto giro, tá certo? Então, olhem no grupo, porque eu vou postar lá para vocês. Outro recadinho que eu ia dar, que tem muita gente que não sabe, que nessa mudança da revista, no mês de março, a revista de papel está chegando para nós até o final do mês de abril, tá certo? Mas se vocês reparado lá em PDF ou na revista digital, alguns produtos tiveram reajuste a mais e outros produtos tiveram reajuste a menos. E teve produtos que teve reajuste a menos significativo. E um deles foi o sachê nosso para trabalhar com eles. Os sachês, tanto do Dr. Fit, do Gomage Antigo, do Lan Creme e do protetor solar, diminuiu o preço de R$ 4 o sachê para 97 centavos. E esses sachês, eles ainda estão inclusos em combo revendedor, tá? Então, lá no escritório virtual, esses produtos de alto giro de vendas, a gente compra o Doctor como revendedor e a gente compra 6 embalagens de Doctor e a gente ganha 10 sachês, assim como o protetor solar e o Lan Creme para os pés também, tá bom? Então, quando vocês forem tirar o pedido de vocês na fatura no escritório, pedir para a franquia ou pedir para o seu patrocinador, lembre que esses produtos que vocês mais usam e mais vendem tem esse combo chamado revendedor. Compra 6 unidades no combo, não solto, e ganha 10 sachês. Lembrando que o sachê, eu não uso a palavra como uma amostra. Por quê? Uma amostra é um uso só, é uma aplicação. E os nossos sachês, eles dão cerca de 4, 5 aplicações, tá certo? Então, uma pessoa, por exemplo, eu já tenho um doutorzinho em casa. Aí você, eu não quero. Ó, então faz o seguinte, tá doendo teu joelho ainda, não tá? Tá. Então, leva o sachê do Dr. Fit, eu vou te dar 4 a 5 aplicações no seu joelho. Você usa de 3 em 3 horas.
eu tenho certeza que o meu Dr. Fit vai ajudar muito na inflamação do seu joelho. Dando certo, você me pede, eu te levo a embalagem grande. Entenderam? Ah, eu já tenho um protetor. Ah, eu já tenho um hidratante para os meus pés. Não, mas eu vou te dar uma embalagem para você fazer um teste mais de uma vez. E assim o sachê a gente usa como estímulo para gerar vendas daquela embalagem grande que a gente já tem guardado no pronta entrega, tá certo? Porque lembra que bolsa cheia é bolso cheio. Me falta dinheiro, né? Ó, eu tenho pessoas aqui na tela, eu estou olhando na minha tela que está a câmera ligada. Mas eu estou lembrando aqui, por exemplo, Francisca Nacélia, Iseude, Luziana, Maria dos Reis, que está aqui comigo aqui. Se faltar dinheiro para comprar um botijão de gás, vai ter alguns produtos na bolsa que vai ali numa vizinha, que desce ali no comércio, faz giro, faz dinheiro e compra esse botijão de gás à vista. Não é assim, gente? Então, por isso que eu falo que bolsa cheia é bolso cheio. A gente faz dinheiro imediato. E os sachês, eles ajudam demais nessa promoção de venda, tá certo? Vamos entrar agora na nossa aula a respeito de emagrecer com saúde, né? E embora a gente vai falar sobre os produtos do combo Acabore, deixa eu só acertar aqui para não cair. Eu queria fazer algumas explicações, não pode, algumas orientações, tá? Para a gente entrar agora na aula de emagrecer com saúde. O que está envolvido a questão desse programa de qualidade de vida? A Acmos não fez agora recente, apenas, né, para alguns que falam assim, o programa Cabore é novo, né? Não, o programa de emagrecimento e saúde da Acmos não é novo, tá? Esse nome, ele é que há poucos anos agora, a empresa fez uma reformulação maravilhosa num programa que se chamava Impact. Então, a gente fazia um Impact 30 dias e depois o Impact 60 dias. Para quê? Para começar um resultado grande no primeiro mês, impactar realmente e dar sequência. E esse programa de emagrecimento da Acnos existe há mais de 10 anos, porque eu tenho 8 anos completo e já não era novo esse programa de emagrecimento quando eu entrei, tá? A pessoa, a mulher que me apresentou a Acmos pela primeira vez, eu não coloquei a foto dela aqui. Eu nem vou mostrar os slides, né? Mas porque eu não pedi autorização também. Mas depois lá no grupo eu mando alguns slides mostrando antes e depois de algumas pessoas. E ela foi um caso que me impactou muito, porque ela estava com 1 ano e meio de Acmos e ela, nos primeiros 8 meses, ela eliminou 36 quilos em 8 meses. Ela eliminou. Por quê? Porque até hoje ela mantém aquele peso que ela conseguiu atingir. E quando eu entrei na Acmos, ainda era esse plano Impact, eu fiz os primeiros 30 dias, porque eu achei que eu não estava sobrepeso. Não sei se vocês vão me ver, e eu posto para vocês, tá? Aqui sou eu, acho que até dá, né? Tá? Eu posto no grupo. Então, o que eu quero significar para vocês? O que eu quero mostrar é que essa questão do emagrecimento, eu vivi na prática. Eu eliminei, né, num total de 5 meses, 12 quilos. Eu sei que muita gente pega com mais foco do que eu, já o primeiro mês do programa Cabore, e já tem praticamente esse resultado em 30 dias, tá? Cada um vai fazer o seu emagrecimento, é isso que vocês vão orientar os clientes de vocês, que o peso que essa pessoa ela adquiriu, seja muito ou seja pouco, mas ela quer perder, não foi em meses, nem em poucos anos. Então, não há necessidade de querer conquistar um grande resultado nos primeiros 30 dias. Mas que, se alcançado um grande resultado nos primeiros 30 dias, essa pessoa esteja consciente, inclusive por você, para que ela dê continuidade no que ela
vai ter aprendido dentro do programa Cabore. Porque esse programa, desde aquela época, e ainda hoje, com essa modificação, sendo chamado Programa Cabore, ele não é só um conjunto de suplementos termogênicos para emagrecer. Não, pessoal. A Acmos foca nesse programa a pessoa ter a redução significativa de peso, mas não ter efeito rebote. A pessoa ter uma continuidade no resultado que vai ter tendo, ou dar continuidade naquele resultado que ela atingiu, que ela tanto desejou. Que foi o caso da mulher, da pessoa, da minha amiga que me apresentou a Acmos, que é o meu caso também. Então, eu eliminei 12 quilos, até inclusive na minha foto, antes e depois. Vocês, quando vocês verem no grupo, reparem, eu tô com a mesma saia. Eu tô com um aparelho nos dentes. Então, eu não peguei uma foto antiga para uma foto depois atual agora, passado 8 anos. Ela é uma foto que dá a diferença apenas de 5 meses, tá? E aqueles 12 quilos que me deu o peso de 57 quilos, eu mantenho até hoje. Mas como eu mantenho até hoje? Eu mantenho tomando todos os produtos do Acabore? Não, hoje eu faço um autocontrole, um equilíbrio. Hora eu tomo um, hora eu tomo outro. Inclusive, nesse momento, eu estava tomando lá em cima meu chá, o chá Boriti, né? Então, o que, que a gente faz? A gente aprende com os produtos, manter o equilíbrio, manter a necessidade do que é para cada pessoa, né? Para dar continuidade, inclusive, nas orientações da alimentação. Olha uma informação que muitos aqui talvez não saibam. Todo ano, existe um prêmio no Brasil de produtos no Brasil, produto brasileiro que mais impactou a vida dos brasileiros no ano anterior, tá? Em 2021, teve essa premiação. A gente pode até descobrir nas redes sociais, perguntar para o Ricardo Macai, que ele, antigamente, naquela época, era ele o coordenador do programa Impact de emagrecimento da Acnos. E ele é personal trainer também, atleta e tal. Então, ele sabe o nome direitinho. É que eu nem ia falar isso, mas eu acho interessante vocês saberem, para vocês terem confiabilidade de apresentar esse programa de emagrecimento para as pessoas. Que não é algo novo, que é algo que já ajudou centenas de pessoas a perderem toneladas de quilos de peso. Então, em 2021, né, no primeiro semestre, teve essa premiação de produto brasileiro que mais impactou a vida de brasileiros. O programa Impact não foi a Acmos, foi o programa Impact, ganhou em segundo lugar nessa premiação, como o segundo produto que mais impactou a vida dos brasileiros no ano de 2020. E vocês sabem para quem que a gente perdeu? Qual foi o produto que ganhou o primeiro lugar? A vacina da Covid-19. Então, a gente só perdeu porque naquele ano estava rolando uma pandemia e realmente foi o produto que mais impactou a vida dos brasileiros. Em segundo lugar, naquele ano, primeiro ano da pandemia, centenas de pessoas estavam focadas na saúde e procuraram e foram ajudados e foram orientados pelos produtos e pelo programa da Acnos a terem mais qualidade de vida, tá? Então, para vocês terem confiabilidade. E desde lá, desse premiação de 2020, a Acnos veio vendo a necessidade de reformular ainda melhor e oferecer ainda mais qualidade de vida para os participantes desse programa, tá certo? Então, o que consiste o programa Cabore? Vocês vão simplesmente vender uma caixa de produtos? Não, não é assim. Você vai comprar uma caixa de produtos para você emagrecer? Não, não é assim. O programa é um programa, ele é constituído de três conjuntos, tá? Primeiro, sim, os nossos produtos termogênicos que vão auxiliar no emagrecimento. Segundo, acompanhamento nutricional, que a doutora Marina
E terceiro, acompanhamento de atividade física do personal Alonso, o Afonso. Só, talvez eu falho a Eline não saber, não lembrar se é Alonso ou Afonso. Mas vocês vão saber. Por quê? Porque quando compra esse programa, vem dentro da caixa uma cartilha. E essa cartilha, depois não. Quando começa cada semana do programa, vai ter os links de acesso, né, um código QR, que você vai assistir a aula da doutora Marina, o que a nutricionista vai te falar, o que você, o teu cliente vai fazer naquela primeira semana, e o personal também, quais serão as atividades físicas para uma pessoa que nunca fez exercício. Agora, se você, o seu cliente, ele já pratica atividade física, ótimo. Vai dar continuidade e vai melhorar e vai aumentar a performance. Mas se não, é uma pessoa realmente sedentária, ela vai ter ali para colocar no celular as aulas e fazer no espaço da casa dela, de um quintal, na sala, exercícios de casa, de fazer em casa diariamente com o personal, tá certo? As orientações do programa, dentro dessa cartilha, elas são orientadas numa sequência lógica de emagrecimento contínuo para não ter efeito rebote, que é cada semana uma dieta alimentar diferente. Ah, porque fiz assim para não ficar difícil? Não, não é isso. A doutora Marina criou uma sequência lógica do que o corpo precisa nas fases de detox, desintoxicação, depois eliminação de carboidrato, junto, e depois ciclagem de alimentos, junto com a finalização com a atividade física, tá certo? O que é legal nesse programa da cartilha, gente, é que ensina o participante a se alimentar corretamente. Então, já aproveitando que vocês sabem que eu gosto muito de falar do processo anti-inflamatório, né? Que a gente fala muito de clorela, de magnésio, de resveratrol, não é aula hoje, mas o programa ele está consistido de trazer para o corpo da pessoa o estado saudável para perda de peso, mas pensando na desinflamação e na nutrição. E quando ela pensa nisso, o programa da doutora Marina faz uma ciclagem de alimentos, que a gente aprende a se alimentar por um resto da vida, tá? Então, se você, por exemplo, acha que quer perder só 1 quilinho, 2 quilinhos, faça o programa Cabore. Faça para você viver na prática essa experiência, para você ter argumento para falar com o seu cliente o que é o programa. Tá? Eu cito como exemplo, quando eu fiz com o Flávio, até eu ia dividir com vocês a tela do antes e depois do Flávio, é significativo o resultado de 30 dias do programa que ele fez, né? E a minha irmã, ela é magra, ela pesa 57 quilos, ela tem 1,70 m, mas ela fez, quando veio a mudança do programa Cabore, eu achei tão legal que ela falou, Renata, eu tenho que entender qual é o pensamento de uma pessoa acima do peso, quais são as dificuldades que essa pessoa tem, tá? Por quê? Porque você que é magro, você está podendo comer. Mas e agora seguir as orientações alimentares da doutora Marina? E entender a mente do teu familiar, a mente do teu cliente, a mente, o sofrimento para aquela pessoa que convive com você dentro da tua casa e que você às vezes acha que seria fácil ele perder ou ela perder peso. E não é. Não é. É lógico que dentro desse programa, a orientação dos alimentos, junto com o uso dos suplementos, vai dar a sensação de saciedade, de nutrição, para se tornar um programa maleável. Mas existe um grau de dificuldade, tá? Mas é um programa que vai ensinar a pessoa a dar início e continuidade para a vida toda. Então, por exemplo, eu estou aqui hospedada na casa da Maria dos Reis, né? Maria dos Reis já viu que eu gosto de fazer mudança de alimentos, não comer sempre o mesmo, de carboidratos, não fazer só uso do arroz, do feijão, mas substituir por raízes ou, né, por mandioca, pelo milho, por vários legumes que são carboidratos, como as abóboras, a beterraba.
né? Então, tem como a gente fazer ciclagem e promover maior qualidade de vida, dando saciedade a alimentos à base de fibra, tá certo? Então, agora, quando eu vou falar para vocês sobre os produtos que compõem a caixa do programa, é onde vocês vão pegar papel e caneta na mão e aprender sobre os produtos. Por quê? Esses produtos, eles podem ser vendidos separadamente. Eles não são obrigatórios a adquirir para si ou para venda apenas na caixa. Quando se compra na caixa, você ganha, ou seu cliente ganha, a caixa, uma coqueteleira para bater o shake, ou uma shakeira para bater o shake. Ganha uma. Olha lá, que linda da Iseude, tá vendo? Na mão dela. Obrigada, Iseude. Ela é grandona. Ganha também uma tableteira, ó, a caixa, viu? Linda, que dá dó de jogar fora, né, Maria dos Reis? Não jogo, viu? E ganha também a tableteira e a cartilha com todas as orientações, tá certo? Então, ganha, tá? Mas nada impede de você falar assim, eu quero usar esse produto para minha necessidade que eu aprendi na aula hoje e eu vou querer usar isso. Dentro do programa, o que vai vir? Vai vir um chaka body, vai vir um shake, você vai escolher o baunilha ou o chocolate, tá? Vai vir um Carbofire, vai vir um alerte mais novo, né? E o Ativa e o Slim Fit Creme. Então, 6 produtos, tá certo? E qual que é a sequência que faz sentido o acontecer esse processo de emagrecer saudavelmente? Então, já falamos da importância da atividade física, já falamos da importância da mudança de alimentos, que a cartilha vai ensinar, e agora sobre os produtos. Então, primeira coisa, vamos lá, anotem aí. Body tea, né? O chá, certo? Uhum. A Isilda já mostrou a coqueteleira. E o body tea. Então, o body tea, gente, ele é ziploc, tá? Corta aqui, veda. É importante manter o produto na embalagem, principalmente, gente, às vezes você pode perguntar assim, por que a que não coloca nos plásticos, né? Um pote assim grande. Já vou explicar para vocês. Porque, ó, o shake, principalmente o colágeno Young, ele contém minerais. E os minerais, eles têm que ser armazenados em papel laminado para não perder a ativação desses minerais e não oxidar o produto. Então, se você puder manter na embalagem que foi colocado, tá? Principalmente esse assim, de pacote, é para conservação do produto, que é o papel laminado por dentro. Então, por isso que já tem um vedador aqui, ó, que veda para que não oxida o teu produto, porque a gente vai abrir e o chá ele vai durar às vezes mais de um mês, o shake vai durar um mês, tá? Então ele tem que estar aqui, ó, vedado. O chá Cabore, ele contém ativos que vai funcionar no intestino, mas promovendo a regularidade intestinal. Pode dar um desarranjo, pode ser um efeito laxante, desde que seja um efeito laxante natural. Por quê, pessoal? Ele não tem sene. Então, o efeito não é para dar uma diarreia, nem cólica. Ah, Renata, mas eu já tive o caso de saber que teve cólica, por duas razões. Ou o corpo estava muito intoxicado, e segundo, real motivo, fez forte demais. Ó, a Maria do Céu já deu risada, tá? Caprichou na colherada aí, tá certo? Então, por quê? Uma mulher, principalmente, né, que tem mais aí problema de intestino preso do que os homens, para nossas mudanças hormonais, e aí acaba ficando ali 7 dias sem evacuar, quer mesmo soltar na braquiária e acaba colocando lá uma colher de sopa para uma xícara. Vai ter cólica? Vai. Vai dar um efeito de diarreia daqui 4, 5, 6 horas? Vai. Porque não é essa a proposta, tá? A proposta é que a gente comece a fazer o uso do chá a body tea e ensine os nossos clientes que ele é para dar a regularização do intestino.
E não só um efeito laxante, tchau, vou tomar você só daqui 3, 4 dias que eu ficar sem evacuar de novo. Não! A ideia é que se a pessoa começa a usar o Body diariamente, na medida que eu vou ensinar vocês, vai começar a ir no banheiro diariamente, mais de uma vez por dia, sem sofrimento. Porque o certo é a gente evacuar que nem pato, comer e cagar. Mas o povo fica mais de 3 dias sem ir no banheiro. Aí ficamos enfesados, irritados, nervosos. É lógico, tá tudo cheio de fezes, né? Fica enfesado. Agora aí vai lá e toma uma dose forte. Ui, aí fica agora 2, 3 dias. Não. Ensina a cliente de vocês que a ideia da proposta do Body é dar regularidade. Então, se ela começar a usar na medida que eu vou ensinar para vocês, usar todo dia, ela já vai no banheiro no segundo dia? Não. Ela vai no banheiro depois de 3, 4 dias de uso. Só que quando chegar no sétimo, oitavo, nono dia, tomando do jeito que eu vou ensinar, sabe o que vai começar a fazer? Ela está indo no banheiro todo dia. Lá, depois de quase 10 dias, começa a sair umas fezes preta e fedida. Porque em vez de dar o efeito laxante, ele está aos poucos diluindo o acúmulo de fezes que está dentro dos gomos do intestino grosso há mais de 20 anos. Tá? Vocês sabiam que a carne ela fica se decompondo dentro do intestino 20 anos, certo? Aí cabelo, pele, unha tá ruim, por quê? Porque o intestino, 80% de absorção dos nutrientes do corpo é dele. Aí ele fica absorvendo o quê? Sujeira, sujeira, sujeira. Aí as fezes vai grudando ainda mais dentro do gomo, dentro dos gomos do intestino grosso. Então, entende que o efeito não é para ser laxante, porque se for laxante, sabe o que acontece? Vai só ficar no meio. E o corpo continua sujo. E o corpo continua nutrindo água de bosta. Então, para o intestino fazer a absorção dos nutrientes adequados que está dentro, depois do shake, por exemplo, dentro dos nossos suplementos, o intestino ele tem que estar limpo, mas ele vai criar a limpeza de uso diário. Então, pode-se fazer 1 litro de água e tomar frio. 1 litro, anotem aí, 1 litro de água, ferver com 1 colher rasa de sopa. Então, não é 1 colher de sopa numa xícara, é 1 colher rasa de sopa num litro de água. Vai esfriar e tomar ao longo do dia. Porém, a minha sugestão é fazer que nem os chineses e os japoneses fazem, que é tomar o chá termogênico após as refeições, porque também eles são tudo esbelto, magro. Porque em vez de eles jogarem uma água gelada, um líquido gelado para pedrificar o sistema digestivo, né, o alimento que acabou de comer que estava quente, e aí dificulta a digestão, eles não fazem isso. Eles fazem a refeição sem líquido nenhum e depois eles tomam uma xícara de chá termogênico morno. Então vamos aderir isso, vamos ensinar nossas clientes isso, tá certo? Então vai preparar só aquela xícara, é uma xícara de água de chá, xícara de chá de água e 1 colher de chá da erva. É aquela pequenininha mesmo, não é aquela pequenininha de café. E nem é de sobremesa. É aquela pequena média, tá? Então é fácil de memorizar. Se é uma xícara de chá da água, é 1 colher de chá da erva. Só que vai tomar morninho após o almoço e após o jantar. 2 xícaras por dia, feita na hora, morninho fresquinho, sem oxidação, sem estragar nada, tá? Espera só um pouquinho que tem gente batendo, eu só vou abrir. Certo? O que o chá é composto? Então, mas não tem os tênis, mas tem a carqueja. Então, a carqueja que vai dar o efeito de limpeza no intestino. Só que tem um misto completo aqui também, de amora, no caso das mulheres, ajudar aí, né? Nossos hormônios. Ele tem o chá branco, que é termogênico, assim como laranja amarga também, tá? Super diurético.
além de ajudar na evacuação, vai ajudar bastante a fazer xixi, eliminar inchaço da barriga, do corpo, das pernas. E o hortelã e o maracujá azedo, que ajuda no trato digestivo, tá? Por isso a dica de usar a xícara depois das refeições. E é o que dá o sabor gostoso do maracujá azedo, tá certo? Então, o chá Doriti, ele é para o sistema digestivo e intestinal, tá? Aí, a proposta aqui é fazer a substituição de refeição pelo nosso NutriShake Mais. Então, pode substituir o café da manhã e o jantar, mas a proposta não é fazer substituição do almoço. O almoço a gente vai ingerir o carbofire para não ter o acúmulo de gordura, mas a gente vai fazer uma refeição balanceada que está lá, ou que você está fazendo a refeição balanceada, ou que você está seguindo as dicas da doutora Marina lá na cartilha do programa, tá certo? Agora, o que é composto o nosso NutriShake em comparação com os shakes da por aí das outras marcas? Gente, isso aqui ficou maravilhoso. Presta atenção para comer de conversa. Aqui já tem anti-inflamatório do ômega 3, tá? Porque ele tem a linhaça dourada, é ácido graxo, é fonte de ômega 3. Ao mesmo tempo, já é fibra para o funcionamento digestivo intestinal, tá? Aqui dentro tem a farinha de aveia, então o produto ele não contém glúten, né? A farinha da linhaça. Então, essas farinhas vão ajudar a dar a sensação de saciedade. Tem o glúten, a base de fibra, para o bom funcionamento também do sistema digestivo intestinal. Só que, como termogênico, ele tem a farinha de feijão branco e a biomassa, a farinha da biomassa da banana verde. Então, esses dois ativos é o que está em alta, todo mundo querendo, para ajudar como termogênico natural para aceleração de metabolismo. Só que, ao mesmo tempo, ele também tem uma quantidade correta de carboidrato. Tem várias vitaminas e minerais, mais de 20, numa proporção adequada e saudável para fazer substituição completa de uma refeição. Por isso que também tem uma dosagem correta de carboidrato. E o que faz ele também ser diferente é que ele tem colágeno, porque é lógico que não substitui o Yong, tá? Mas ele também contém colágeno hidrolisado para ajudar no fortalecimento da pele, já que vai ter a perda de peso e a perda de medida. E o diferencial do nosso shake é que tem a proteína, que vai ajudar também no fortalecimento de massa muscular na atividade física. Qual é essa proteína? O nosso shake é o whey protein? Não, ele contém 5 miligramas de whey protein, tá? Mas você vai ver na embalagem que ele tem 10. Então, ele é 5 de whey e 5 da proteína da ervilha asiática. Para quê? Porque o whey, ele é uma proteína do soro do leite. Então, pessoas que têm intolerância ao leite não conseguem fazer o consumo muito tempo de whey. Às vezes nem de uma dosagem, da dosagem alta lá de comprar um frasco de whey. Então, o que a Acmos fez? Para que pessoas, mesmo com intolerância, possam usar e substituir a refeição, dividiu a proteína do sendo metade whey, metade da ervilha. Então, a gente faz uso do shake, vai fazer atividade física e vai ajudar no estímulo do ganho de massa magra, massa saudável, músculo, tá? Mas não como um fisiculturista, tá certo? Então, a proposta aqui desse whey, dessa proteína, é para um corpo saudável, não um corpo musculoso. Mas vai atingir os músculos do corpo? Vai. A gente tem muitos casos aqui. Na tela mesmo aqui, a gente tem a Renata Cortez, né? A duplo diamante elite, que tem um corpo todo estruturado, tomando shake, malhando. A Rafa Guimarães, eu estou citando nomes que vocês pegam lá nas redes sociais delas e vê elas tomando shake e correndo, indo para academia. Então, realmente, o resultado é incrível, sem necessidade de tomar nenhum outro produto fora da Acnes. Aqui dentro do shake contém tudo isso, tá certo? A gente vai ter um depoimento fantástico ao vivo. Fica aí até o final da aula
para vocês verem uma pessoa que ama tomar o shake e o que esse shake fez na vida dessa pessoa, tá certo? Vai fazer o almoço, não vai fazer a refeição do almoço que eu falei? Então, o que, que vai tomar lá no almoço? Vai tomar o Carbofire 30 minutos antes da principal refeição. O Carbofire, ele é a base de quitosano e psyllium, que é a base de quitosana e psyllium, que é a base de duas fibras super captadoras de gordura e ricas como solúvel para jogar nas fezes. Então, até tem uns vídeos aí que eu posto nas redes sociais das pessoas fazendo, colocam um óleo ali na água, abre as cápsulas de Carbofire e você vê ele fazer a captação da gordura e jogar nas fezes. Então, o que é o Carbofire? Carbo de carboidrato. Então, ele impede o acúmulo de carboidrato no corpo. Ao mesmo tempo, ele tem triptofano. O triptofano ativa o nosso corpo a produção de serotonina, o hormônio da alegria, dando ao nosso corpo a sensação de saciedade. Então, como ele tem a fibra, como que vai ser usado? 30 minutos antes do almoço, vai tomar com maior quantidade de água, de preferência de 350 a 400 ml de água. Ela vai formar uma goma no estômago, promovendo a saciedade. Automaticamente, aquela refeição vai ser menor do que a costumeira, tá? E ao longo do dia, o Carbofire, ele vai tirar a ansiedade para comer doce, porque ele tem cromo. Cromo é um minério que alimenta o pâncreas, controla a insulina, então é um produto que ajuda a baixar o índice glicêmico, ajuda a pessoa que tem a diabetes tipo 2, tá? Para diminuir a diluição do açúcar no sangue, promover o funcionamento da insulina natural do corpo, para tirar a vontade de comer doce e ajudar na perda de peso e no baixo açúcar do sangue. É isso tudo que o Carbofire oferece, tá certo? Agora, e os novos, Renata? Aí está se falando bastante. Quais são as diferenças do Ativa Mais e o Alerte Mais, certo? Embora a Atmos ela contenha a coenzima, um outro produto chamado coenzima Q10 é uma dosagem mais alta. Então, quem quer usar só coenzima, a Atmos tem. Mas se quer fazer uma ação termogênica junto, tem aqui no Ativa Mais. Uma informação aí para os cardíacos, ou para você saber oferecer para os clientes, o Ativa Mais é aquele suplemento que não tem cafeína, tá certo? Então, esse aqui não tem risco nenhum de alteração de pressão. Então, ele vai trabalhar a ação termogênica através da carnitina. A carnitina, ela se torna um aminoácido, ela é, vamos dizer assim, um aminoácido responsável por captação de gordura e transformação de energia. Então, o ativo, ele não faz o nosso produzir energia por aceleração de metabolismo por causa de cafeína, tá? O ativa não, porque ele é a carnitina, que é um aminoácido que faz naturalmente o corpo pegar a gordura localizada e transformar em energia, tá? Essa carnitina também ajuda a reduzir a fadiga muscular para quem é atleta e faz atividade física, junto com a coenzima, que é uma enzima que cuida de mitocôndria dentro da célula do músculo, fortalecendo o músculo. Então, tá vendo que a proposta do emagrecimento é ter um corpo saudável? Porque aqui tem proteína para ganhar massa muscular e aqui também tem a carnitina que vai ajudar a ter ganho de massa muscular e perda de gordura. Também tem a inulina, que é também uma fonte de fibra, só que é uma fonte de fibra diferente do Carbofire, porque a inulina ela é prebiótica, ela ajuda na desinflamação do intestino e alimentar as bactérias boas do intestino, tá certo? E dá sim sensação de saciedade, porque o intestino saudável, funcionando bem, com ação prebiótica, faz o intestino fazer junto com o chá a absorção dos nutrientes que o corpo precisa
e tira do nosso corpo uma doença chamada fome oculta ou caloria vazia. O que é isso? Lembra que eu falei? Se o corpo está intoxicado, o intestino está sujo, o que acontece? O corpo ele precisa de vitaminas e minerais, principalmente o cérebro. O cérebro ele não se alimenta de carboidrato. Daí você trabalha, você pensa, você faz venda durante o dia, você tem que lembrar todas as clientes para fazer cobrança, você tem que cuidar da equipe, promover reuniões caseiras, e teu cérebro fica cansado e você come, porque o teu corpo está com fome. E não é o teu corpo que está com fome, o teu cérebro está com fome, o teu cérebro precisa de nutrientes, só que ele não precisa de carboidrato. Só que ele dá um sinal para o teu estômago, e o teu estômago entende como ele quer, e aí ele vai lá e come carboidrato. Só que não é isso, ele quer vitaminas e minerais. Então, quando esse processo de emagrecimento começa a funcionar o intestino, desinflamar o intestino, e teu corpo começa a absorver nutrientes, você sai da fome oculta, você para de comer por compulsão. É essa a proposta desse produto. É um conjunto do chá, Herbofire com fibra, e aqui na Ativa Mais, que tem a inulina, que é a fibra prebiótica, tá certo? Com ganho de massa. Então, gravem que o Ativa não tem cafeína. Agora, e o Alert Mais? O Alert tem. Só que o Alert, ele tem 100 miligramas de cafeína. Essa dosagem, pelos meus estudos, que eu trabalho há 22 anos com suplementação, para uma pessoa que tem problema de pressão alta ou cardíaco, até é possível usar 100 miligramas de cafeína, porém dosada em 2 horários do dia, tá? Tipo 10 da manhã e 14 horas da tarde. Mas se a tua cliente tiver medo e receio de usar por causa que tem pressão alta, ok, não tem problema não. Pode usar o Carbofire e o Ativa, sem risco nenhum, tá certo? Aqui também eu não vejo apresentação de risco, porque a miligrama de cafeína é pouca. Mas vocês já ficam alertas sabendo que tem um pouquinho de cafeína para ajudar na aceleração do metabolismo, tá? A proposta do Alerte Mais, vocês estão recebendo nos grupos, que está falando muito foco, concentração, energia mental, tá? Por quê? Porque ele tem dois ativos, tanto a colina quanto a tirosina, que eles eles são neurotransmissores. Ele faz o cérebro ativar, funcionar. Então, no caso do emagrecimento, é bom porque vai dar foco, energia, né, para fazer mais atividade física. Mas, ao mesmo tempo, tanto a colina quanto a tirosina são ativos naturais, aminoácidos, que vai fazer a concentração cerebral, colocar a mente acelerada, como que fala? Aquelas pessoas que pensam 10 coisas. Mente acelerada, mas depois eu lembro a falar. Que não consegue ter foco nas coisas, de 10 coisas para fazer ao mesmo tempo, que é o que os últimos dias aí a gente está vivendo, né? Principalmente ali na internet, é tudo videozinho de 30 a 60 segundos, acelerador de áudio de WhatsApp, tudo realmente para acelerar a nossa mente, né? E chega um ponto que a gente fica numa estafa enorme. Então, o Alerte Mais é para dar essa concentração, esse foco. Lembrando que a tirosina, ela tem lá no Right Now. Lembra que o Right Now é para o cérebro também? É para fadiga mental? Então, o Alerte Mais, ó, é para fadiga mental, cansaço mental, quem trabalha muito com a cabeça, mas aí trabalha demais com a cabeça, não consegue focar em nada, não consegue focar no emagrecimento, não consegue focar no exercício. Então, ele serve para pessoas que querem um emagrecimento e a gente vai vender o Alerte Mais para pessoas que precisam se centralizar, tá certo? Então, o Alerte, ele entra dentro do programa de emagrecer e você pode vender ele à vontade para quem precisa de foco, concentração no dia a dia, tá? Centralizar os pensamentos.
E uma pesquisa que eu fui fazendo a respeito da colina, que é um ativo que tem dentro, além dele ajudar nisso, a colina, ele é como tipo a clorela. Ó, a palavra até lembra, né? Clorela, colina, ó, para vocês lembrar. A colina, ela é responsável para tirar a gordura do fígado. E lembra que o fígado é um órgão produtor de energia, não é? Então, ó, se a tirosina vai trabalhar o foco, os neurotransmissores do cérebro, e a colina vai limpar o fígado, vai também promover energia e disposição. Aí, aqui dentro também tem a vitamina D, que é a vitamina do sol, anti-inflamatório, e junta todas as necessidades que o corpo precisa na vitamina D. A vitamina D ajuda nos movimentos, na disposição, na energia. Por exemplo, depressão, às vezes nem é depressão. A pessoa é diagnosticada com depressão, mas ela está com baixa vitamina D. E nem depressão não é, tá? Então, por isso que aqui tem uma dosagem correta de vitamina D, tá certo? Então, o Alerte Mais fica para dois públicos: emagrecimento e quem precisa de foco, energia e concentração, e ajuda a baixar a gordura do fígado, promovendo energia também, já que o fígado é produtor de energia. Tá certo? Entenderam a diferença do ativa? O ativo é bem emagrecimento, mas sem cafeína. O alerte tem dois público-alvo, tá? E tem também no programa o creme, maravilhoso. Por que eu falo maravilhoso? Porque você vai passar ali onde tem gordura localizada. E nas empresas concorrentes, existem dois tipos desse produto. Tem um creme que é para gordura dura, que é o crioterápico que gela, e tem um creme termogênico, que é para celulite que esquenta. A Acmos não tem dois produtos, nem três, que seria o firmador. A Acmos tem três em um. Então, esse creme, ele dá a sensação, quando você passa nas pernas, na celulite, por exemplo, na barriga, no bumbum, você sente um resfriamento, um aquecimento e já sente em poucos dias a firmeza da pele. Então, ele é três em um. Ele é crioterápico para gordura dura, termogênico para gordura mole, que é a celulite inflamada. Então, ele tem ação anti-inflamatória e ele é firmador da pele. Tá certo? Ó, produto que existe há mais de 12 anos na Acmos. E se você não conhece, compra ele. Gente, eu tinha uma bola de gordura aqui, ó. Ó, não tenho mais. Porque eu passava ele no meu emagrecimento, em todo lugar, no bumbum, nas pernas, na perna dentro, fora, e já, ó, passava aqui, ó. Tá? E ele tirou, não tem. Era uma bola de gordura que eu tinha aqui, ó. Olha lá, aqui a Maria dos Reis falou que já vai ter que usar no papo. Tá certo? Falamos de todos os produtos. Agora despertem, que eu tenho um convidado aqui. Por favor, Francisco, tira a máscara para falar com a gente. A gente preparou o antes e o depois do Francisco. Eu vou mandar para vocês nos grupos, mas ele está sendo aí uma experiência incrível nesses últimos dias aí, tá? Eu estou aqui, ó, com antes e depois de um programa Cabore. Estão conseguindo ver aí? Despertem, certo? Francisco, liga teu áudio. Espera só um pouquinho. Ok, pronto. Francisco, conta para nós aqui, ó, não sei se eles aí agora viram, né? Quanto que você perdeu nesse programa Cabore? Perdi 10 quilos. Não, vamos falar que eliminou, né? Porque você não vai achar de novo, É, né? eliminou 10 quilos no caso, né? Tá certo? Ó, uma pessoa pertinho de vocês, por isso que eu estou trazendo esse caso. E assim, fisicamente é incrível. Na foto, quando eu colocar nos grupos, olhe a calça do Francisco. É a mesma calça, tá? 10 quilos antes, ele estava com a calça lá embaixo, assim, da barriga. Tinha papadas, né? Tinha papadas. Não, você não tinha papada, você era emendado.
não tinha pescoço, né? É, era emendado. Conta para nós, brevemente, Francisco, se foi sofrido, como que foi para você entrar dentro do programa e seguir as diretrizes ali dentro da cartilha? Bom, como me apresentando, eu me chamo Francisco Gomes, né? Sou também um representante, atualmente representante da Acmo, junto com a esposa Ana Célia Gomes, que teve que me convencer de que esse programa da Acmos, o Acabora, ia dar resultado positivo, né? Porque eu já tentado diversas vezes, conseguir alguma coisinha que era bem, não muito expressiva, e aí voltava novamente, sanfona, aquela sanfona bem recheada, né? Então, para entrar nesse programa, foi um presente da minha esposa. Ela já trouxe já a caixa do Acabore para mim, né? O kit completo, né? E aí foi tentar agora me convencer de que eu tinha que fazer uso desse projeto, né? Diante do que ela já tinha investido, tive que ceder, né? Então, passei a começar a fazer uso, né? E seguindo as instruções que a Renata falou da médica aí com relação a algumas alimentações, né? Eu entrei de cabeça no programa, né? Por exemplo, uma das coisas que me ajudou bastante também, junto com a programação, foi tirar o arroz da minha vida, né? Eu comia muito arroz, tanto no almoço como na janta, né? E comia muito. E aí recebi instruções que eu poderia usar o shake, por exemplo, à noite. Só que à noite eu já não tenho um hábito de comer muita coisa, né? Eu quase não janto. Então, no meu caso, eu optei fazer pela manhã, porque no café da manhã era o senhor café da manhã, viu? Cheio de pão, cheio de bolo, aquelas coisas gostosas que a gente se acostuma a comer, né? Então, eu tomo agora o shake, normalmente é às 7 horas da manhã. Eu tenho um cafezinho sem açúcar, aí eu na costa de manhã às 7 horas, ou antes das 7 horas. E provavelmente de 7 a 7 e meia eu faço o meu shake e tomo ele. E só vou sentir fome para comer mesmo de 12 e meia para 1 hora da tarde. Normalmente é o horário que eu almoço aqui em casa. É de 12 e meia a 1 hora. E isso realmente contribuiu muito para esses 10 quilos sumir, né? Para mim foi muito gratificante fazer uso desse programa. Continuo fazendo uso. É lógico que só o programa em si ele não vai dar resultado tão expressivo. É preciso que a gente coopere também com o programa, como eu fiz. Eu tirei um bocado de coisa que eu estava comendo de lanche, negócio de bomba, essas coisas todas, pastel e outras coisas mais que a gente gosta de comer, mas prejudica muito a saúde, né? E eu que tenho um problema cardíaco, tenho que cooperar bastante com o meu corpo. E realmente o programa veio na hora certa. Foi muito feliz quando eu fui me pesar e eu estava com o quê? Estava com 96 e depois de um mês e mais ou menos uns 15 dias, 20 dias, eu estava apenas com 86 quilos. Então foi muito gratificante subir numa balança e não ficar naquele mesmo peso, né? Caiu bastante. E eu continuo fazendo uso do programa com o objetivo, se for possível, perder mais uns 7 ou 8 quilos. Olha só, isso aí. Eu vivi ao lado, né? Assim, convivi com o Francisco, né? E a Ana Célia por esse período. E aí eu vi ele mesmo focado. Quer ver uma pergunta que eu quero fazer, Francisco? Com o uso dos suplementos, do shake e tal, você falou do shake, né? Na questão de manhã. Mas você sentiu que eles realmente te deram um preparo assim, para te dar saciedade, não tirar a tua compulsão de comer? E me fala também sobre o intestino. Pois é, isso era um dilema muito grande na minha vida, né? Porque a fome era uma fome. A minha esposa reclamava muito desse detalhe, porque era comendo, depois de 1 hora eu estava com a mesma fome e eu ficava irritado se eu não comesse, né? Tinha que comer o que aparecesse, era o que aparecesse. E normalmente não era uma comida saudável para mim, né? E depois que eu passei a fazer uso do projeto, do shake, realmente é uma coisa impressionante, viu? Aquele desejo de querer comer, 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 desapareceu. Realmente desapareceu com o uso do shake. É incrível, realmente. E o intestino, para as suas idas ao banheiro antes e agora, como que é? Pois é, né? É só não usar a colher grande, né? Em 1 litro, né? Usa a pequenininha que é prático, né? E essa da questão da xícara é bem interessante isso que eu estou fazendo uso, né?
logo após o almoço e depois, logo após a janta. Isso contribuiu muito, né? A gente fica assim, inchadãozão, né? E aí, quando a gente passa a usar, a gente vai com mais frequência o banheiro, não 2 vezes, até 3 vezes. Então, o que tiver de coisa ruim ali, com certeza está saindo. Ah lá, viu, gente? Mais de uma vez ir ao banheiro. Tem gente que às vezes manda mensagem para mim. Ai, tô estranhando que eu tô indo mais de uma vez. Gente, que agradeça a Deus que tá indo, porque se comeu 3 refeições, Hoje já vai ter foi que mais de comer. 3 vezes hoje, então é normal. Quando você passa a usar corretamente, é normal. É a coisa mais boa, né? Se sentir oco, né? Vazio, né, É Francisco? verdade, É isso aí. verdade. Tá com a pele bonita, agora tem pescoço. A Ana Pois Célia é. ganhou aí um marido novo, né? Com mais Não, e saúde. a pele ficou melhor, a pele, a gente sente que ficou, entendeu? Não, Conta dos muita coisa pés. boa. Conta dos pés, Pois porque a semana então, passada menina, ele me mandou esse depoimento aí. eu tinha um problema com relação aos meus calcanhares, né? Eles eram rachados, e por ser rachado, tem uma facilidade de acumular sujeira, né? Então, eu estava frequentemente, né, passando ele, passava um sabãozinho na pedra, esfregava o pé para lá e para cá, para poder ficar bem limpinho, né? Mas aí, para minha Aham. surpresa, depois que eu passei a usar o projeto, para minha surpresa, quando eu fui olhar os meus calcanhares, eu fiquei surpreso. Não tinha rachadura nos meus pés e estava limpo meus pés, assim como se eles passassem assim, um creme, alguma coisa assim dessa natureza. Então, eu fiquei realmente surpreso com isso. Show, show de bola. E deixa eu trazer uma informação aqui para vocês, pessoal. O Francisco, ele é cardíaco. Ele tem quantos cateterismos? 2. Dois. Ele já passou por uma mini cirurgia de fortalecimento com uma bomba no coração, tá? Ele é limitado à atividade física. Ele não pode ainda nem andar de bicicleta. Isso é um ponto importante, viu? Porque nesse programa aí se envolve exercícios físicos para atingir esse objetivo, né? Mas o que eu pude fazer para ajudar o programa foi tão essencial que, mesmo sem poder fazer exercícios físicos, eu consegui perder nesse período 10 quilos. Vocês entenderam por que a gente está trazendo esse assunto? Não é desculpa, tá? Porque eu tenho um problema no joelho, eu não consigo caminhar. Lógico que está sobrepeso, não vai conseguir mesmo, né? Então, um dos objetivos do emagrecimento do Francisco é que ele é um sonho, um objetivo dele voltar a andar de bicicleta, certo? Mas ele sabe, estava consciente para ele voltar a andar de bicicleta, que o médico autorize, ele tem que eliminar essa quantidade de peso para tirar mais ainda o risco cardiovascular. Então, não é desculpa. O que precisa é a gente ajudar nossos parentes, nossos conhecidos, nossos clientes, com amor, com cuidado, a ajudar eles a entender as mudanças que vão sendo feitas, mas que o próprio programa vai conduzindo toda a situação, né? É ler a cartilha direitinho, é fazer as mudanças, né, dos alimentos e pronto. Hoje está fácil. Francisco, você perdeu 10 quilos. Tem umas 2 semanas que você pesou. E depois, nessas últimas 2 semanas, você pesou novamente ou ainda não? Não, eu quero me surpreender novamente, né? Eu quero dar um tempo mais longo, vamos dizer assim, né? Nós estamos iniciando o mês de abril. Eu estou para mim fazendo um projeto lá para o dia 25 de abril. Aí eu quero novamente me pesar e ver quantos quilos nesse processo eu perdi da agora até lá o dia 25 de abril. Tá certo. O que a gente sabe é que a camiseta da Acne, um G, que era justa, agora já está Tá folgada. ótimo. Tá dentro do É, mas, perfil. mas essa aqui que você me pediu aqui já é M, né? Pois é, menina. Como eu estou te falando, é um processo, né? Para alguns é mais lento, para outros não, mas como envolve a disciplina. Você precisa ajudar o programa a dar certo, porque está dando certo comigo, porque eu estou contribuindo de alguma forma para que venha dar certo. Só em você não ter vontade de estar comendo com frequência, como é o meu caso atualmente, isso já ajuda muito. Agora, não insista em querer comer só por querer comer.
Porque Ah, algumas é pessoas isso têm aí. essa dificuldade, entendeu? Porque já tinha aquele hábito de estar comendo aquelas coisas naqueles É, horários. Não esqueça isso. Isso não faz é parte mais isso. da tua vida. A tua vida agora é você Oh, seguir o programa e atingir o seu objetivo, que é emagrecer. é isso aí. Pois E é, com cada vez mais saudável, um coração mais saudável, uma pele mais bonita, a esposa mais feliz, né? E Até o mais cabelo mais vendas. bonito, o cabelo. Aí, ó, cabelo. E mais vendas, né? Porque Com certeza. nós vamos trazer o Francisco numa próxima aula para dizer para vocês, compartilhar a história dele, o que esse resultado está promovendo de vendas, de vida financeira na vida dele e da família. Tá bem? Mas isso fica para uma próxima aula. Mas só a título de curiosidade, o que ele faz, eu vou falar aqui para vocês. Olha só, um programa Cabore, se vocês venderem 15 no mês, 15 pessoas, apenas 15 pessoas, vocês ajudarem no mês, tá? Não estou falando para vender um programa todo mês, todo dia, não. É um dia sim, um dia não. Vocês vão ter de lucratividade R$ 4.650. Ajuda no orçamento e ajuda na vida dessas 15 pessoas. Tá certo? E outra Com coisa, viu, confiança. Renato? Algo muito Ah, importante é que pessoas que já me conhecem há algum tempo, que sabem da minha luta de querer emagrecer e não conseguir ter êxito, já estão me procurando saber o que é que aconteceu na minha vida. Já veio pessoa aqui na minha casa. Semana passada, antes mesmo de eu viajar para Água Branca, uma pessoa veio aqui na minha casa pedir informações de o que é que eu estou fazendo que está dando certo. Aí eu apresentei o produto da Acmos. E a pessoa agora pronto, está não tem jeito. namorando essa ideia. Não tem como não falar, é isso mesmo. É, Obrigada, Francisco, parabéns, né? nada. Obrigada por confiar em mim, confiar na Acmos, né? Teve o Flávio como exemplo, porque os dois ficaram aí algumas semanas, um desafiando o outro, quando que É um ia verdade. pagar a picanha para o outro, né? Quem perdesse mais. E vale nessa brincadeira aí, é uma disputa saudável para incentivo, né? Parabéns, Ana Célia, que está aí junto te incentivando, né? Está aqui Lá, do é meu isso lado. mesmo. É a que mais torce, né, pelos resultados. Com Obrigada. certeza. Pessoal, eu vou encerrar a aula. Antes de eu encerrar a aula, talvez alguns de vocês vão receber nos grupos de WhatsApp uma promoção que está valendo de faixa magnética, tá? Aí alguns de vocês talvez pensem, o que é isso? Essas faixas magnéticas, ó, talvez vocês vão receber isso aqui, ó. Outlet, 50% de desconto, tá? Quando eu entrei na Acnos, eu vendi muita faixa, inclusive tenho e uso faixa até hoje ainda, porque elas são muito duráveis, tá? A Acnos trabalhava com uma linha de Emana, que irradia infravermelho longo e ativa a microcirculação sanguínea, ajudando no alívio de dores e no emagrecimento, tá? Porém, é um estoque pequeno que algumas franquias têm. Então, se você deseja adquirir a tua faixa magnética com 50%, além do seu 50% de desconto, elas estão saindo em torno de 70 e R$ 3, tá? Uma faixa dela. Ó, dura muitos anos, viu, gente? Com pastilha magnética que ativa o infravermelho longo. Tira as dores, ajuda no inchaço, na retenção de líquido, na gordura abdominal, tá? Na circulação total. Só que é o que tem nas franquias. Então, é um lote que tinha, que foi disponibilizado para as franquias, acabou, acabou. Eu não sei até quando a promoção, mas eu posso dizer que até amanhã só, porque é o que tem, tá? Na franquia aqui de Timon, Maranhão, nós temos poucas unidades da P e da N. A N é a que mais é procurada, tá? Então, se você tem dúvida aí qual tamanho você pedir, ou em outras franquias também tem, na franquia de Foz do Iguaçu também tem a PP e a N, tá? Então, pergunta para mim que aí eu falo, eu conhecendo você pessoalmente, eu vou saber qual o tamanho que você pega, porque eu vendi muita faixa e ganhei muito dinheiro na época com essa faixa, que é maravilhosa. Então, não deixe de reservar a tua.
mas é amanhã, hoje à noite ou amanhã cedo, mais tardar, você já reservar a tua faixa magnética. Eu estou encerrando a aula aqui. Quem precisar sair, fique à vontade. Muito obrigada pela participação. Aguardem segunda-feira. Essa semana vamos ter uma semana incrível. Vamos estudar esses produtos, vamos divulgar esses produtos. Eu vou colocar eles no grupo, tá? Durante a semana aí para vocês irem aprendendo mais sobre eles. Me peçam vídeos, embora eu vou colocar. Vamos focar em ajudar as pessoas essa semana, já com início no emagrecimento. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque segunda-feira que vem lança em rede nacional o Action, né, com a Valesca, a nossa creatina, tá certo? Então é outro foco, depois a gente vai ter várias aulas, várias imperiais, com certeza, aí com a Renata Cortez, nossa dupla Diamante Elite falando sobre creatina. Então esse foco é a semana que vem, mas já guardem com expectativa para chegar. Essa semana vamos ter uma iniciação de ajudar as pessoas a ter a visão do emagrecimento, vender os nossos day flags, né? Porque hoje eu peguei meus poucos day flags, então essa semana eu tenho que vender todos os meus day flags que eu comprei. Então, meu foco essa semana é ajudar as pessoas a aliviar as dores com o Dr. Fit e também já estimular as pessoas ao emagrecimento, porque aí eu já vou trabalhando a cabeça delas do emagrecimento e fica mais fácil vender a creatina depois também para essas mesmas clientes que me adquiriram esses produtos que a gente aprendeu aqui hoje. Combinado? Então vamos ter uma semana fantástica para ter grandes resultados e completarem um mês fantástico, mês de abril. Saiam quem precisam sair e fiquem quem quer tirar dúvidas, tá certo? Quem quiser tirar dúvidas, levante a mãozinha aí, liga o áudio, eu chamo e ligo o áudio. Dúvidas sobre a aula de hoje, dúvidas sobre outros assuntos dentro dos produtos. Dúvidas sobre um caso de uma cliente sua que você precisa de esclarecimento, do que indicar, porque às vezes a dúvida do teu cliente, da sua dúvida do que indicar, ajuda outra pessoa que está aqui na tela com a gente. Maria dos Reis, tem dúvida? Nenhum. Quem levantou a mãozinha? Mônica, pode perguntar. Renata, eu queria, na verdade, era fazer um depoimento sobre o chá Buriti. A minha nora, ela teve um AVC há 53 dias e o intestino dela ficou lento. E aí já tem tem uma semana que eu consegui o Buriti, que eu cheguei aqui no Paraná e comprei, pois o intestino dela voltou a funcionar e foi o que você falou, começou a sair coisas pretas, que é muito tempo, né? E ajudando muito, muito, muito. Então, gente, usem porque é algo assim fantástico, fantástico. Entenda que a gente não é para vender o Body como laxante, pessoal. Vende o Body como um tratamento mesmo, né, Mônica? Como o depoimento que você falou. Ela precisa fortalecimento do sistema imunológico. Como que vai fortalecer o sistema imunológico com o intestino comprometido lá há tantos anos, sem Sim. saber? Gente, entenda o seguinte: mas eu vou. A tua cliente diz assim para você, ó. Presta atenção, gente, ó, argumento de venda. Eu vou no banheiro todo dia. Mas eu vou no banheiro. Então, aí você fala assim: a quantidade que sai é a mesma quantidade que entrou? Aí, outra coisa, você fala assim: o modo correto de evacuação é igual as crianças fazem. As crianças fazem cocô grosso e grande. Que você olha no vaso sanitário e fala: meu Deus, como que saiu isso dessa criança? Não é assim? Agora me diga uma coisa: você adulto faz desse jeito? Porque tem cliente que diz assim para mim, ó: meu intestino mudou. Não, ele não mudou. É você que mudou ele. É você que está com acúmulo lá de sujeira. Você parou de fazer igual você era criança e você fazia. Por quê? Sabe por quê? Porque o que sai é só o que está no meio. Não está saindo o que está dentro dos gomos. Entenderam os argumentos? E pensa vocês aí, gente.
Se o teu intestino não é desse jeito, igual numa criança, vai errar. E se está evacuando só uma vez, sendo que comeu 3, 4 durante o dia, vai errar. Aí cabelo, pele e unha tá ruim. Ai, não sabe por quê. Eu sei, tá? Conscientize, tá vendo como é fácil vender o produto? Porque todo mundo precisa, gente. Isso não é só teu caso, não. É todo mundo lá fora. Ó. Ninguém caga direito, não. Vai ensinar o povo a cagar. Eles pagam para cagar R$ 57. 60. 57. Não, era 50. A diz já quer vender por 60. Pode vender. Né? Vamos lá, Felipe, pergunta. Renato, é assim, ó. Queria que você desse uma clareadinha a respeito, porque a respeito do nosso produto, a gente sabe, né? E sabe que as pessoas levam 10 anos para adquirir o excesso de peso e querem perder da noite para o dia. Então, está uma febre a respeito dessa caneta emagrecedora. Uhum. Ainda bem que você lembrou. Obrigada, Felipe. Você Joia. sabe que a introdução, eu conversei com algumas líderes minhas, né? Ontem, e aí foi esse o assunto levantado. Renato, como que a gente trabalha aí a questão das pessoas usando o Mounjaro ou as Zempic, né? As canetas. Pessoal, não vejam como negativo isso, tá? Sabe por quê? Porque as pessoas que estão usando o Monjaro, estão usando a Zempic, estão usando as canetas emagrecedoras, ou até eu tenho pessoas que usam anfetamina, Feipropurex, que são medicamentos que são proibidos no Brasil de emagrecimento, tá? Essas pessoas têm intestino preso, tá? E precisa de nutrição, muita, precisa nutrir esse organismo, porque a perda de gordura, quando acontece, porque eu já conheci gente também que tomou 4, 5 canetadas e não perdeu nada, tá? Mas vamos supor aí que a pessoa está contente, está feliz da vida, porque está tendo resultado, ótimo. Vem cá. Então, agora eu vou te oferecer por que você precisa tomar o Boriti e por que você precisa usar clorela e por que você precisa usar o ômega, ou o prooma, ou o promen. Porque o teu corpo precisa funcionar teu intestino, por isso o espírito da aula de hoje, e o teu corpo precisa de nutrientes que estão dentro da clorela e ácido graxo dentro do ômega 3. Então, gente, não veja como negativo. Se a pessoa está usando essas promessas emagrecedoras, tem um áudio aí, a Mônica saiu? Então, se a pessoa está usando produtos aí emagrecedores, com todo carinho para as mães, não vou conseguir descobrir a Mônica, acho que está. Peraí, só um pouquinho, eu já descobri. Pronto. Se a pessoa está usando os produtos emagrecedores, deixa ela. Ai, mas agora eu perdi minha cliente. Não, você vai ganhar cliente igual. Ela pergunta lá o intestino dela como está, vende Boriti, pergunta ela, vai, ó, cabelo caindo, gente, desse povo. Estão tudo careca junto. Entendeu? Vamos vender clorela para fortalecer o sistema imunológico. Vamos vender ômega 3 anti-inflamatório, ácido graxo. Vamos vender a Carrer Gummy, a Carrer Power Young. A cliente é tudo igual. Você não perde, não. Tá certo? E é o que tá tendo de gente em casa aí, gente. Hoje mesmo fiquei sabendo de uma conhecida minha. Engravidou aí, ó. Mas aí a gente tem como ajudar, né? Perdeu peso e engravidou porque as canetas aí foram por efeito do anticoncepcional. Tá bom, tá aí o resultado. Perdeu a barriga de um jeito, vai ganhar de outro. Né? Tá certo? Não se desesperem. Acha bom se a cliente falar que tem uma caneta. Não, sou contra não, mas vem cá que eu vou te ajudar. E vende o que ela precisa. Tá certo, Felipe? Sim, entendi. Cada um decide o que quer. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo, não é aula aqui de facial, né? Fazer harmonização facial com botox, ótimo.
Pode fazer. Vem cá que eu vou te vender agora o sérum anti-age, que também tem Botox, para em vez de você ficar pagando cada 10 meses, você alonga para 2 anos. Eu vou te vender o Acar Gummy, o Yong, que em vez de você ficar fazendo a harmonização pagando caro uma vez por ano, você vai fazer cada 3 anos. Vem cá. E, tá? Então, não veja empecilho no que as pessoas falam. Abram as oportunidades. Talvez essa Sim, cliente sim. que está usando o Monjaro nunca te compraria o programa Cabot. Mas agora, como ela está investindo na Monjaro, ela vai querer cuidar do cabelo, ela vai querer cuidar do intestino. Aí ela te compra outros produtos. Tá? Perguntas? Posso fechar a aula? Encerrar? Dúvidas? Não? Todo mundo tranquilo? Valdeci, quer falar alguma coisa? Ela está ali, mas com o áudio ligado? Desligado? Querida. Pessoal, um beijo. Conte comigo essa semana. Que todos nós tenhamos uma semana extraordinária, com muitas realizações aí, tá? Não basta bem. E Laudeci quer falar, meu bem? Eu quero só agradecer pelo fato de receber tantas instruções maravilhosas. Muito, muito maravilhosa as suas instruções. Com certeza vai me ajudar bastante e ajudar também as pessoas com quem eu estou compartilhando os produtos. Isso, Muito é obrigada. ajudar pessoas. É isso aí, Laudeci. Agora você falou um ponto que me deixa mais feliz. A gente ajudar pessoas. É para isso que nós estamos aqui, tá bem? Eu acredito que eu tenha conseguido gravar essa aula, embora eu estou em outro aparelho. E então, se vocês quiserem assistir a aula de novo, é só me pedir, tá bom? Amanhã, porque quem baixa a aula aqui é o Altamiro, que é o que abre a sala do Zoom, tá bem? Beijo a todos, bom descanso. Vamos lá para uma semana maravilhosa. Pessoal, fiquem com Deus. Tchau, Valdeci. Que lindo. Ela não consegue. Foi ótimo. Tchau, Ju. Tchau, Jussara. Tchau a todos. Bom Tchau, descanso. tchau. Tchau, Felipão.